Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor, como sempre eu falo, né? Mas hoje é dia 27 de outubro de 2024, estamos chegando no final do mês, 20 horas e 38 minutos, que o Senhor abençoe a todos que aí estão chegando. Ontem não pude estar aqui, não estava me sentindo muito bem, e coisas de idade, né? Coisas normais de idoso. Deixa eu colocar aqui meu carregador, porque tô achando que eu vou ficar sem bateria. Mas isso é normal, faz parte. É, coisas de idoso, né? O labirinto resolveu acordar e me deixou meio tonta o dia inteiro. Mas graças a Deus ele dormiu de novo. Graças e paz, uau. Ele acordou acho que 2 ou 3 vezes na minha vida. A última vez eu estava com 30 anos quando ele acordou. Eu passei um dia inteiro completamente que eu não pisava no chão, não conseguia pisar no chão. Mas louvado seja Deus, ontem ele acordou e já... Quando foi até a noite eu já estava dormindo de novo. Mas eu precisei... Boa noite, Aline, graça e paz, Simone. Mas eu precisei ficar em repouso, né, para ele poder entrar no eixo, entendeu? Mas é coisa da idade, né? Coisa da idade. Logo Jesus está voltando e nós vamos ficar todo mundo bem. Nós vamos ficar todos bem, né? Mas ontem, apesar de eu estar desse jeito, eu comecei a meditar sobre o Irã. Comecei a pensar no Irã, né? Por que o Irã está aparecendo tanto aí, né? Tanto nas profecias, né? Ele aparece tanto. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre o Irã, né? Sobre o Irã, dentro da palavra de Deus, que é a Pérsia, né? Que é a Pérsia. E eu queria trazer para vocês, porque é muito bonito, é muito interessante, porque nós vemos como Deus cuida do seu povo, como Deus ele opera no seu povo. E uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, é que o Irã e a Babilônia, prestem atenção, na estátua de Nabucodonosor, ele é o ouro, não é? Estátua de Nabucodonosor, ele é ouro. E, como é que diz? Boa noite, Alexandre. E como é que fala? E os persas são a prata. Observa uma coisa. Em Jeremias diz que Nabucodonosor, meu servo. Olha só. Deus chama Nabucodonosor de servo dele. Shalom, Andréia. E também 150 anos, né, ou 200, depende o pessoal que estuda sobre isso, né? Porque eu não sou estudiosa, eu leio o que eles estudam, entendam bem. E aí eu tiro minhas conclusões, né? Junto com a palavra de Deus, eu leio os historiadores, né? Eu vou lendo, né? E vou buscando o encaixe, o que a palavra diz. E me chamou muita atenção, porque olha aqui, ó, 150 ou 200 anos antes, foi que Isaías profetizou através de Ciro. Ciro não tinha nem nascido ainda. Eu acho que o avô de Ciro estava nascendo. Entenderam? E eu quero trazer isso aqui para esse estudo que eu fiz. Não é bem um estudo. Isso que eu peguei as informações e a gente vai conversar aqui. Porque sabe o que acontece? É o seguinte, você começa a ver como Deus cuida do seu povo. Deus, presta atenção, Ele não nos dá nada de prova que Ele já não tenha preparado a saída. Tá entendendo? O Senhor não dá prova para o seu povo que Ele já não tenha preparado lá na frente a saída. E nesse relato do Irã, que você vai estudando sobre a Pérsia, né? Nós vemos que Deus realmente puniu o povo dele, puniu o povo de Israel através de Nabucodonosor, meu servo Nabucodonosor. Mas ele já preparou Ciro para libertar o povo. E ele fala em Isaías, antes, como eu falei,
deve ter sido quando o avô de Ciro já tinha nascido, Isaías já estava profetizando sobre ele. E eu achei isso muito lindo, muito interessante. Shalom, Luciana, graça e paz, Clarinda. Eu achei isso muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque isso remete para a nossa vida. Entendendo? Deus já prepara o socorro para nós antes das coisas acontecerem. Aí eu fico olhando para mim. Eu fico olhando para a minha vida, porque sou eu que vivo, né? Então eu sei. Eu fico olhando para a minha vida e eu fico vendo como Deus foi maravilhoso com a minha vida. Ele preparou todos os socorros para mim antes que eu fosse castigada. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós somos assim. Todos nós passamos por um momento de angústia. Todos nós passamos por um momento de aflição. Todos nós, muitas das vezes, somos levados ao deserto para aprender quem é Deus, né? Muitas das vezes nós somos levados ao desespero, né? Ao desespero, vamos colocar assim, para nós aprendermos a confiar no Senhor. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel se perdeu no meio do caminho, né? Se perdeu. Primeiro se perde as 10 casas, né? As 10 tribos, né? Se perdem e Deus esparrama eles pelo mundo. De repente o povo de Judá também se perde. Judá e Benjamim se perdem, né? Com os deuses das nações. E Deus precisa levá-los ao deserto, como é que fala? Ele precisa levar eles ao, como é que diz, meu Deus do céu? Ô, gente, como é que diz? Para ser escravo na terra de Babilônia, para que eles possam se voltar para o Senhor. E mesmo assim, irmãos, eles não se voltaram. Mas uma coisa muito interessante é que nós vamos ver que a Pérsia está envolvida até no nascimento de Jesus. Então Deus tem algo com eles, entendeu? E esse cativeiro, obrigada, Aline, obrigada. Tô precisando porque minha cabecinha aqui tá problemática. Gente, presta atenção. Os persas estiveram envolvidos no nascimento de Cristo. Então, eles estão envolvidos desde a estátua de Nabucodonosor, né? Que coisa maravilhosa, porque depois você não vê mais chamando nenhum daqueles homens, nem Alexandre Magno, nem o governo, como é que diz, os Neros, os Césares, você não vê Deus chamando eles de meu servo, mas Deus chama 2 de meu servo, Nabucodonosor e Ciro. E o que acontece ainda? Assuero casa com uma judia. Nós vamos olhar essa trajetória, é lindo demais. Eu espero que vocês absorvam o que eu absorvi nesses 2 dias, tá? Então eu fui ver, presta atenção aqui, eu fui ver quem era Nabucodonosor, de que tribo Nabucodonosor vinha, de qual parte dos filhos de Noé que eles vieram. Nabucodonosor veio dos caldeus, e os caldeus eram descendentes de Sem. Então eles eram semitas, presta atenção, tá? Os caldeus eram descendentes de Sem. E a Pérsia é uma junção de Madai, filho de Jafé, com Elão, que é filho de Sem. Tanto que tem uma parte dentro do Irã hoje que é uma província de Elão. E é lá que está as grandes... Gente, aqui tá cheio de pernilongo. É lá que estão as grandes... Como é que falam? As coisas... o armamento deles estão nessa província, entendeu? Aonde ficava Elão. Eu não sei se ainda tem o nome, porque eu procurei o mapa, mas o mapa não consta o nome de Elão hoje. Mas consta as cidades que pertenciam a essa região, entendeu? Então eu quero dividir com vocês aquilo que eu aprendi, que eu achei assim maravilhoso. Espero que vocês também possam sentir o mesmo que eu senti, a alegria que eu senti, e ver que no fim dos tempos Deus vai estar com essa gente de volta. É lindo demais, é lindo. Agora Deus está dando um corretivo para Elão. Deus está dando um corretivo através de Israel nesse momento agora. Entendendo?
Então vamos lá, né? Então eu anotei aqui, ó. Que relevância tem o Irã nos últimos dias? Fiz aqui, né? Quem é desse... Irã é descendente de quem? Ou Iraque, Irã, Pérsia, é descendente de quem? É descendente de Madai, que é filho de Jafé, e Elão, que é filho de Sem. É o filho mais velho de Sem. Madai é o terceiro filho de Jafé. Onde aparece a primeira vez que aparece sobre eles, está em Isaías 44. Vamos ler Isaías 44? Para a gente ver? Abra sua Bíblia se você tiver aí. Em Isaías 44, eu quero ler com você. É a coisa mais linda do mundo isso daqui. É Isaías 44 até um pedaço de Isaías 45. Diz assim: a promessa de livramento vinda de Ciro. Ciro não existia. Deus deu até o nome de Ciro, do rei, para Isaías. Por que Deus fez isso? Porque Deus precisava manter a fé daqueles cativos da Babilônia em pé. E como é que Deus manteve em pé? Isaías profetizou sobre ele, entendeu? Quando Daniel viu que Ciro tomou o poder, Daniel foi correr aonde? Nas cartas de Jeremias, e lá ele achou 70 anos está determinado sobre o teu povo. Aí ele entrou em Isaías. Isaías falava de Ciro. Olha isso aqui, vamos ler junto aí. Quer ver, ó? Presta atenção aqui que isso é muito lindo. Lembra-te destas coisas, ó Jacó. Eu estou lendo 44 de Isaías, versículo 21, tá bom? Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Quer dizer, Deus já está avisando. Você vai para o deserto, você vai para o cativeiro, mas eu não vou me esquecer de você. Olha isso aqui. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Eles foram para a Babilônia por quê? Porque pecaram com outros deuses. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo, também vós, bosques, e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou em Israel. Assim diz o Senhor teu Redentor. Olha que coisa mais linda. E que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Olha que coisa linda. Boa noite, Joelma. Que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. Que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Meus irmãos, isso está acontecendo agora, né? Isso está acontecendo agora. Entenderam? Nós estamos vivendo isso aqui também. Presta atenção. Deus está falando lá com Israel. Deus está deixando já o aviso. 200 anos ou 150 anos, dependendo o teólogo, né, que estuda isso aqui. Dependendo de 150, 200 anos antes. E Deus já está avisando, está deixando o povo de Israel com a esperança. Porque a palavra de Deus é que dá esperança e também está nos dando esperança. Olha aqui, ó. Desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Deus já está dando a esperança para o tempo do cativeiro. Olha isso. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei teus rios. Quem diz de Ciro,
Olha aqui, irmãos. Quem diz de Ciro? Olha o que ele fala de Ciro. É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Irmãos, presta atenção. O povo de Israel lá no cativeiro lembrava dessa palavra, lia esta palavra. E Jeremias fortalecia esta palavra. Para você ver que Deus cuidou do povo de Israel e está cuidando de mim e de você. Que nos momentos de deserto que nós vamos passar daqui para frente, o Senhor vai tomar conta de nós, porque Ele já prometeu que Jesus está voltando. Olha aqui, ó. Quem diz de Ciro? Quem diz de Ciro? É meu pastor. Olha isso. E cumprirá tudo o que me apraz. Quer dizer, Ciro vai fazer tudo o que Deus mandar. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada. E ao templo, funda-te. Irmãos, isso aqui é muito, isso impactou meu coração. Isso impactou meu coração. Não sei vocês, mas a mim, sabe? Olha aqui no 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Irmãos, Deus não chamou mais ninguém disso, só Nabucodonosor e Ciro. A estátua de Nabucodonosor, só ele foi chamado de meu servo e Ciro foi chamado de meu ungido. Olha isso aqui. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, está falando para Ciro, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Ele está falando ao seu ungido Ciro. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Presta atenção. Será que nós vamos conhecer Ciro na vida eterna? Porque até Ciro ficou impactado. Olha, vocês querem ver uma coisa? Quando Daniel foi para lá, Nabucodonosor, Daniel, é lindo, né, Luciana? É lindo demais isso aqui. Presta atenção, Nabucodonosor viu o poder de Deus dentro da Babilônia, através da vida de Daniel. Ciro também viu. Ciro sabia de tudo. Dario, que era o sogro de Ciro e que atuava em Susa, né? Suzã, junto com Daniel, ele viu o poder de Deus, eles viram. Comecei faz pouco tempo, o Joel deve ter uns 15 minutos mais ou menos. Irmãos, prestem atenção. Eles foram altamente evangelizados. Altamente o poder de Deus esteve ali. E nem mais um reinado esteve. Se você observar a Grécia, Alexandre o Grande, se você observar Roma, nenhum deles dois mais. Houve o que houve com Nabucodonosor e Ciro. Presta atenção nisso. Eu fiquei impactada quando eu comecei a ler isso. Quem sabe nós vamos conhecer. Eu acredito que vou conhecer Nabucodonosor lá. Ciro, acredito também. Olha aqui, ó. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome. Que nome? Ciro. Puste o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Olha isso. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Deus deixou já uma mensagem para Ciro nas profecias de Isaías. E Ciro deve ter sido impactado com isso. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim e não outro,
Eu sou o Senhor e não há outro. Boa noite, Maris. Deus está se manifestando a Ciro. Deus deixou uma carta de amor a Ciro, gente. Faço todas as coisas. Vou ler até aqui. Depois vocês continuem lendo. Irmãos, isso aqui é muito incrível. Deus tem coisas maravilhosas nisso aqui. Por isso Deus está dando uma pressão na Pérsia hoje, né? Através de Israel. E nós não sabemos o que vai vir. Quer dizer, sabemos que eles vão ser jogados para todos os lados, né? Mas Deus tem promessa. Agora, nós já passamos Ciro. Ciro mandou Esdras e Neemias para a reconstrução do templo. Eu imagino Ciro ouvindo que tinha um profeta em Israel de 150 a 200 anos atrás, que falou ao nome dele, que disse para ele que ele era ungido do Senhor. Eu imagino o que esse homem não deve ter sentido. Eu imagino a experiência que ele deve ter tido. Ele ficou impactado. Que Deus é esse que fala antes de todas as coisas acontecerem? Não é verdade? Né? Que Deus é esse que fala antes de todas as coisas acontecerem. Ele é o Deus, né? Que avisa o fim desde o princípio. Exatamente, Viviane, você falou perfeito. Esta é a ordinária, a soberania do nosso Deus. Exatamente. Olha aqui, ó, na estátua, né? De Ezequiel fala também, né? Ezequiel tá vivendo esse momento. Esdras e Neemias são mandados para reconstruir. Um reconstrói o muro e o outro reconstrói o templo, né? Mas não para por aí. Não para por aí. Porque foi o reinado mais longo. Eu não sei quantos anos foram, mas foi o reinado mais longo. Mas tem ainda mais uma pessoa que entra na história da Pérsia. Mais uma pessoa que deixa Deus registrado na Pérsia, que é Esther. Esther, meus irmãos, Esther, a rainha Esther, né? Que ela é junto com o seu primo Mardoqueu, né? Ela é pega, né? Quando Vasti, né? Quando Vasti não quer aparecer nua para Assuero, né? Junto, porque era isso que ele queria, né? Era isso que ele queria, estava todo mundo cheio de vinho, né? 180 dias de banquete, né? 180 dias de banquete, são quase 6 meses de banquete. Todo mundo, né? Fazendo tudo que queria, né? E aí, o que acontece? Vasti não comparece como o rei queria mostrar a formosura dela. Ela é destituída. Destituída. Olha como Deus prepara. O povo, a turma de Israel que construiu o templo, que voltaram para Israel, já tinha voltado. Agora tá os outros que ficaram lá por propósito. Deus tem propósito. Presta atenção, meu irmão. Deus tem propósito em tudo que ele faz. Se você está dentro da vontade do Senhor, Deus tem propósito na tua vida. Entendeu? Amém, pastor Alexandre. Amém. Que o Senhor use, né, meu irmão? O vaso aqui é quebrado, mas a gente está buscando o Senhor. Presta bastante atenção. Presta atenção nisso aqui. Esther é levantada. A festa de idade é fichinha para a festa da Pérsia. Exatamente. Aí o que acontece? Eles vão buscar as moças mais formosas do reino. Esther cai na malha fina. Entendeu? Esther cai na malha fina. E Esther vai, e Mardoqueu fala para ela, não fale da que nacionalidade você é. Por quê? Porque o judeu sempre foi perseguido. O povo de Deus, irmão, sempre é perseguido. Sempre. Sempre tem alguém que vai se incomodar com o povo de Deus. Presta atenção. Isso é normal. Então a gente já nem reclama. Entendeu? Irmãos, eu nem reclamo de perseguição. Eu não reclamo. Você sabe por quê? Porque é isso mesmo que vai ser.
É isso mesmo. Eu só oro, Senhor, me dá força para eu ir para frente. Me dá força, Senhor, para eu poder ser mais que vencedora, mesmo através da perseguição. Entenderam? Não adianta você ficar falando, ai, eu sou perseguida, ai, eu sou isso, ai, eu sou aqui. Boa noite, Daniele. Eu sou aquilo. Não, meu irmão, você tá falando, você tá dando brecha para Satanás atuar mais na tua vida. Presta atenção. Saiba que o povo que vai herdar a vida eterna, ele é perseguido. Acabou, ponto. Agora, o povo que vai herdar a vida eterna, Deus dá estratégia. Agora, se você fica reclamando, murmurando e falando, né? Ai, se vitimizando, né? Virou vítima. Não, meu irmão, o crente não é vítima. Não, o crente sabe a missão que ele tem que fazer. O crente sabe que ele vai ser perseguido. Não adianta. Ou você é corajoso e avança, sabendo ter estratégia, sabendo ficar de boca fechada, tá? Para não dar bandeira pro teu inimigo. Você tem que saber como se portar. Não é você ir avançando conforme a tua cabeça manda, não. O crente em Jesus Cristo, ele é diferente. Não. Ele vive com a mente de Cristo. Ele sabe falar a hora certa, presta atenção. E ele sabe recuar na hora certa. Jesus falava, de repente ele fugia no meio da multidão, que ninguém via ele sair. Ele não dava bandeira, não, para o inimigo te pegar. Não, ele não dava bandeira para o inimigo pegar ele. Ele falava, soltava o que tinha que falar, chamava raça de víboras. E ele pegava o quê? Aquela muvuca da multidão, né? Vamos falar assim o português nosso aqui, né? Aquele borbúrio de gente. Ele se enfiava no meio deles e ia saindo. Ele saía à francesa. Ninguém... Quando viam, cadê ele? Cadê ele? Sumiu. Ninguém pegava. Por quê? Estratégia. Exatamente. Ele é desperto e cheio de sabedoria. Estratégia do Espírito Santo. Por quê? Porque nós temos que ter estratégia. Entendeu? Irmãos, eu não posso ficar batendo boca com as pessoas. Eu não posso ficar, meus irmãos, eu não posso ter essa vida, não. O meu falar tem que ser sim, sim, não, não. Vi que formei confusão, vou saindo à francesa. Vi que a minha fala deu problema lá, vou caindo fora, vou apagando a fúria de Satanás. Que jeito que eu vou apagar a fúria de Satanás? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu só falo na hora que Deus manda. Entenderam? Eu só tenho que abrir a boca quando Deus ordena. Se o Senhor não ordenar, fecha a tua boca. Entendeu? Meus irmãos, presta atenção, isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Principalmente nos últimos dias que nós estamos vivendo. Não é hora de você ficar inflamado, tá? De você inflamar. É hora de você falar. Você joga a palavra e cala. Deixa que o Espírito Santo movimenta a palavra dentro do coração, mas você se mantém na sua postura. Ah, mas eles não gostaram, fica quieto. Fica quieto. Sabe por que eles às vezes não gostaram? Porque machucou o coração. Fez uma ferida. Essa ferida às vezes é boa, entendeu? Ai, meu pai do céu. É isso mesmo, Luciano. Segura o Pedro que é em mim, exatamente. Pedro abria a boca demais. Tanto que abriu tanto que não soube segurar que era seguidor de Jesus, né? Ficou com medo. Irmãos, aquele que tem estratégia, que fala pouco, mas sabe o momento certo de agir, é aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Presta atenção, você precisa buscar ter entendimento, você precisa buscar ter sabedoria para abrir sua boca. Não é de qualquer jeito que o crente hoje pode abrir a boca. Aliás, sempre, né? Sempre. Mas hoje é pior, porque hoje nós estamos já no momento em que Satanás está solto no mundo. Os anjos dele já estão tudo aqui, já caiu todo mundo, entendeu? Exatamente, o homem sem o Espírito de Deus não tem controle, exatamente. Aí o que ele faz? Ele acha que ele está atacando e está sendo retaliado.
Ele acha que ele está falando a palavra, mas ele fala sem o Espírito Santo. Meu irmão, quando você fala sem o Espírito Santo, dá problema. Mas quando você fala duas palavras ordenado pelo Espírito Santo, eles fazem um impacto. Pode até vir para cima de você, mas você se cala. E eles vão pensar no que você falou e você tá calado agora. Eles vão observar o teu jeito de ser. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Por que a gente é o sal da terra? Porque nós temperamos esse mundo. Nós trazemos a mensagem que o mundo não tem. Mas eu tenho que ter inteligência espiritual, emocional. Eu não posso confundir as coisas. Presta atenção. Eu não posso confundir as minhas emoções carnais e aproveitar e jogar a palavra de Deus para poder atacar. Não, meu irmão, a vida não é assim. A vida não é assim. Nós usamos a palavra de Deus para a obra do reino. Nós não podemos usar a palavra de Deus para contendas carnais. Tem muito crente que usa a palavra de Deus para contendas carnais, para disputa carnal. Esquece que nós vivemos no Espírito. Eu tenho que falar a palavra de Deus para aumentar o reino. Presta atenção. Eu não tenho que falar a palavra de Deus para disputa familiar, para disputa no trabalho, para disputa entre amigos. Não. A palavra de Deus tem que jorrar da minha boca para ter, ter prosperidade no reino de Deus. Fica alerta, meu irmão. Fica alerta. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado. É tempo de nós estarmos na hora certa, no lugar certo. É tempo de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Agora vamos lá para Esther, né? Eu não vou ler o livro de Esther, mas vamos falar. Se eu errar alguma coisa aí, vocês me corrijam, por favor. Então vamos lá. Esther foi pega, levada para o palácio das mulheres, né? E foi preparada. 6 meses ela tomou banho com óleos essenciais para a pele amolecer. Outros 6 meses ela, acho que tomou banho de perfume, eu não lembro agora como é que é, né? Pois é isso aí, pastor. Sal é o tempero certo, se for demais, passa do limite, exatamente. Então Esther foi, ia dormir uma com o rei, ele não queria, dormir a outra não queria, e a outra, e elas iam passando pro harém, né? Pro harém. E chegou o tempo de Esther. E Esther foi. E eu creio que Esther foi morrendo de medo. Porque ela era uma moça pura, ela era uma moça diferente, uma moça de Deus, e ela estava ali, ela ia se deitar com um homem que não tinha nada de Deus. Mas Deus tem propósitos. E Esther vai, se deita com o rei e o rei a ama. O rei faz de Esther a sua esposa. Ela vira a esposa do rei. E ela não sabia que existia uma amalequita dentro dos portões do palácio, que era oficial do rei, que era o segundo depois do rei. Ela não sabia disso. E Mardoqueu, todos os dias, ficava na porta do palácio para saber notícias de Esther, para saber como que ela estava. E Mardoqueu acabou descobrindo que 2 eunucos do rei queriam assassinar o rei. E Mardoqueu manda falar para o rei, avisa a rainha Esther. E a rainha Esther passa o recado para o rei. Presta atenção. Olha como Deus vai trabalhando, como Deus trabalha a situação. Passou-se o tempo, né? Amã foi empossado segundo depois do rei. E todo mundo se curvava para Amã, né? Todo mundo se curvava, mas Mardoqueu não, porque Mardoqueu só se curva diante do Deus, Criador dos céus e da terra, né? Nós, Mardoqueus do século 21,
Precisamos somente nos curvar para o Criador dos céus e da terra. Presta atenção, já tem muita gente se curvando para as coisas desse mundo. Já tem gente se curvando para IA, já tem gente se curvando para o mosca, já tem gente se curvando para o mito, já tem gente se curvando para o trombeta. Presta atenção. Os mardoqueus de hoje têm que se curvar somente diante do Criador, do nosso Salvador. Bom, mas seguindo. E ele começa a ver que Amã não se curva, aliás, Mardoqueu não se curva para ele. Vai para casa e a mulher dele, que era uma bruxa, né? Aconselha, faz uma cova, uma forca aqui no fundo de casa e anuncia a morte de Mardoqueu. Como que eu vou anunciar? Ele é judeu. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e ungüentos. É isso mesmo. Então, 1 ano, né? 1 ano de preparação, né? A noiva também está se preparando. A noiva do Cordeiro está se preparando. Com a unção do Espírito Santo. Para o encontro com Cristo nos ares. Agora, preste atenção aqui. Gente, eu tô tão alegre disso aqui que eu tô falando, porque isso me encheu tanto meu coração de alegria que vocês não têm noção. De ver o propósito de Deus, né? Então vamos lá, né? Se eu errar, vocês falam aí. Mas aí o que acontece? Amã prepara a forca. E Amã sutilmente chega no rei e diz pro rei: rei, saibam que o rei não sabe que Esther é uma judia. O rei não sabe até então. Ele sutilmente chega: rei, ó, tem um povo aí que eles não servem a você, eles não gostam de você. Ele faz um enredo, ele faz a tática do anticristo, né? Ele faz a tática do anticristo, fofoca, intriga. Ele faz tudo que o anticristo tem, ele faz ali. E o rei assina o decreto que no dia tal, de mês tal, era para todo mundo matar os judeus e saquear o que eles tinham. Vai ouvindo, né? Em todas as províncias e o edito, gente, eram 180 países. Acho que é isso, 180 ou 180 províncias. Não sei como é que falava naquele tempo, né? Mas é por aí. É por aí. E eles saíram tudo, o edito do rei. E já sabe, a lei dos medos e do persas não pode ser revogada. Entenderam? Tinha mais essa ainda. Lembra de Daniel? Que Dario assinou, né? Botou lá o selo. E Daniel, tadinho, foi para a cova dos leões, né? Mas Deus foi tão bom que ele dormiu até em cima dos leões. Que coisa mais linda, né? Mas vamos lá, voltando para Esther. E aí ele coloca, e aí o que Mardoqueu vê? Tudo esparramado na cidade, todos os panfletos nos postes da cidade, né? E ele corre para Esther e manda chamar Esther, manda, né, se veste de saco e cinza e vai para a porta do palácio. E Esther manda o eunuco dela ver o que está acontecendo. E Mardoqueu fala para Esther que a situação tá feia e ela tem que agir agora. Ela tem que agir agora. E Esther fala: o que eu faço? E Mardoqueu fala para ela: se você não agir, saiba que você também vai perecer. O que ela determina? 3 dias de jejum. Ela mandou o povo todinho jejuar e ela ia jejuar com as servas dela. E as servas dela quem eram? Não eram judias. As servas dela não eram judias. As servas dela eram persas. Irmãos, prestem atenção. O que Deus fez na Pérsia. Presta atenção. É coisa linda. Deus tem algo para a Pérsia maravilhoso. No final dos tempos. Nós vamos ler em Jeremias 49, aliás. Aí presta atenção nisso aqui. E ela jejua. E Deus dá a estratégia para Esther. Qual é a estratégia? Um jantar. Uma ceia. Boa noite, Alberto. E Esther prepara um banquete para 3 pessoas. Ela, o rei e Amã. E Amã, aliás, antes disso, né, ela entra na presença do rei. Ela entra na presença. Se ela entrasse e o rei não colocasse o cetro para ela, ela morria. E ela jejuou 3 dias junto com as suas servas e Mardoqueu com os judeus lá fora. 3 dias de jejum.
E ela entra na presença do rei e o rei coloca o cetro para ela, porque o rei a amava. Deus colocou um amor, boa noite, Alberto. Deus colocou um amor tremendo no coração dele por Esther, a quem ele não sabia nem quem era. Aí, meus irmãos, Esther vem e convida o rei e convida Amã para o jantar. E Amã se sentiu o rei da cocada preta. Falou, pronto, agora eu tô no auge. A bruxa que ele era casado também já bateu palminha. Agora sim, agora a coisa vai pegar, porque até a rainha tá te chamando para jantar com ela. Pois é. Mas naquela noite, naquela madrugada, aliás, o rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono. Aliás, eles fizeram o jantar, né? E na madrugada o rei perdeu o sono. E ele não quis músico, ele não quis ninguém. Ele estava introspectivo. O Espírito Santo estava falando no coração do rei. E ele pediu para ver o livro das crônicas do país dele. E o escrivão pegou bem no lugar onde falava de Mardoqueu. E ele fala, o que foi feito para esse homem? Nada, rei. Não foi feito nada para ele, para abençoar ele. E o rei escuta os passos dentro do castelo, né? Quem vem lá? E Amã se apresenta. Olha só como Deus trabalha, né? Olha como Deus faz. Amã se apresenta e o rei pergunta, Assuero pergunta para Amã, Amã, o que a gente faz ao homem cuja honra o rei se agrada? Na hora Amã já pensou, sou eu. Já jantei com a rainha, já ceei com eles dois, o casal, né? Eu sozinho, todo o reino aí, e eu fui o único a ser chamado, sou eu que vou lá. Ah, mas ele não teve dúvida, ele colocou, não, rei, a melhor roupa do rei, o cavalo real, exatamente, ela ainda fala, né, se eu perecer, pereci. Olha só que coisa linda. E aí o que acontece? E ele fala pro rei, não, rei, coloca ele no melhor traje do rei. E o grande do rei, um dos grandes que ele achava que ele ia estar em cima do cavalo, né? O senhor manda anunciar, puxando o cavalo, olha só. Ele estava pensando que ele ia para cima do cavalo, com os trajes do rei, com o anel do rei, e alguém ia puxar ele, né? Alguém importante ia puxar ele e dizer, olha, assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Ele achava que era ele. E ele ali, né, coloca para o rei tudo que ele tinha no coração dele. Toda a honra que ele estava querendo no coração dele. E o rei fala para ele, então amanhã você faça isso para Mardoqueu. Você faça isso para Mardoqueu. Gente, eu imagino, esse homem saiu das nuvens e caiu no precipício. Ele saiu das nuvens e caiu no precipício. Eu imagino a queda desse homem. Eu acredito que o estômago dele revirou. A cabeça dele, o labirinto dele deve ter ficado que nem o meu estava ontem, meio doidinho. Ele perdeu o chão, ele deu ânsia, deu tudo nele. Correu para casa, avisou para a mulher dele, eu não lembro o nome da mulher dele, mas avisou para a bruxa que ele tinha em casa. Olha o que aconteceu. Ela falou assim, a tua desgraça está decretada. Ela sabia, ela conhecia o mundo espiritual. Ela mexia com o mundo espiritual. Amã, você começou a cair. E Amã teve que fazer. Pegou Mardoqueu, pôs em cima do cavalo e saiu pelas ruas da cidade, dizendo, assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Com a forca pronta no fundo de casa. Pra colocar Mardoqueu. Olha isso. Olha isso, meu irmão. Você tá com a corda aí no pescoço, é? Pois é, o Senhor vai te tirar, não fica triste não, fica triste não, porque o Senhor vai tirar você da corda, vai tirar você da corda, escuta isso.
que acontece? Boa noite, Elis. Ele volta para casa e a rainha convidou de novo para o jantar, para um outro banquete no outro dia. Isso acontece tudo, irmãos, em 24 horas. 24 horas Deus muda a vida de uma pessoa. 24 horas Deus muda o cativeiro. Irmãos, Deus é Deus de poder. O que não aconteceu em anos, acontece em 24 horas. A minha vida aconteceu isso. Eu vou contar para vocês depois. Com esse trecho, por isso que esse trecho para mim é emocionante demais. Presta atenção. Chega no jantar, eles jantam. E aí, o que acontece? O rei fala, Rainha Esther, faça o seu pedido. E ela ali expõe, rei, tem alguém que quer matar o meu povo. Tem alguém que preparou uma forca para o meu primo cair na forca e matar todo o meu povo. Mas quem fez isso? O mau Mardoqueu, ou o mau Amã. E aí ele começa a entender o porquê Amã fez ele fazer o edito, fez ele fazer tudo. Ele começa a entender o que Amã queria. Na verdade, Amã queria era pegar o reinado depois. Ele começou a vir na cabeça dele todas as coisas. E ali é decretada a morte de Amã. E Amã ainda vai se deitar ainda na cama da rainha, no sofá da rainha, aí que o rei ficou mais doido ainda. E já saiu de lá com a máscara no rosto. Já saiu de lá com o rosto tampado e foi dali para a forca que ele preparou para Mardoqueu. O resto eu não preciso falar. Mardoqueu se transforma no segundo homem depois do rei, né? Olha o que o povo de Israel, Esther teve 3 filhos judeus dentro da Pérsia. Entendeu? Exatamente, pastor, essa palavra se cumpriu no tribunal de Nuremberg. Exatamente isso. Exatamente isso. Foram enforcados 10 filhos de Amã ali. Exatamente. Quem não assistiu, assistam o filme do julgamento de Nuremberg para vocês entenderem isso daí. Tem um filme. Acho que no YouTube deve ter. Leiam sobre o julgamento de Nuremberg. Irmãos, prestem bastante atenção. Mas a coisa vai para frente. Daniel forma uma escola, né? Uma escola de astronomia na Pérsia, porque os persas gostavam muito de astronomia. Gostavam também de astrologia, mas Daniel era um astrônomo. E Daniel prega a palavra para esse povo, não é verdade? Daniel prega a palavra para esse povo. E o que acontece em Mateus? Vocês querem ver aqui? Em Mateus 2, deixa eu ver, acho que é Mateus 2, que fala dos magos do Oriente. Fala dos magos do Oriente, presta atenção nisso. Olha só isso daqui. Isso aqui para mim foi maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, eu tô no lugar errado. Aqui, os magos do Oriente, capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Eles não estavam esperando o rei dos judeus. Eles tinham perdido a esperança, mas os magos do Oriente, que foram instruídos por Daniel, que Daniel deixou o bom cheiro do evangelho, o bom cheiro de Cristo, vamos colocar assim. Daniel deixou o bom cheiro da palavra de Deus dentro da comunidade persa, dentro da escola que ele formou. Tá entendendo? Deixou pessoas convertidas ali dentro e eles sabiam o tempo exato em que o Messias viria. Enquanto o povo em Jerusalém esqueceu. Quem que lembrava de Jesus? Somente
aquela senhorinha no templo, e Simeão, né? Simeão e Ana, né? É isso? Simeão e Ana, tô certa? Não sei se eu tô certa ou tô errada. Que já eram velhinhos, eles aguardavam o Messias. E os reis do Oriente saíram do Oriente e vieram trazer a herança que Daniel deixou para o rei dos judeus. Daniel deixou a fortuna que ele ganhou na Babilônia. Ele converteu a fortuna em ouro, incenso e mirra. Ele converteu essa fortuna para que fosse levada no tempo certo, quando a estrela do menino aparecesse. E esses magos, não se sabe quantos, a Igreja Católica diz que é 3, né? Mas não se sabe. Não se sabe. Mas eles vieram. E vieram adorar. Porque eles estavam esperando a redenção. Os persas não eram judeus. Não, eles eram como nós. Eles eram gentios que esperavam a redenção do Cordeiro. E Deus deixou preparado até a fuga para Jesus nas mãos deles. Porque José empreende a fuga para o Egito, para tirar de Herodes, através daquela fortuna que eles levaram para o rei, o menino rei. Herodes ficou perturbado. Herodes ficou perturbado e o povo de Israel esqueceu de olhar para o céu. Esqueceu de olhar que no céu estaria avisando quando a redenção chegasse. É como hoje, nós perdemos o costume de olhar para o céu. E lá em 24 de São Mateus diz que o céu vai identificar tudo. Entendeu? Então preste atenção, meu irmão. Vamos ser sábios como os persas. Olha os persas, eles avançaram o tempo e vieram adorar a Jesus. E você acha que Deus não tem propósito nisso? Claro que tem. Deus está dando uma sacudida na Pérsia nesse momento, através do povo de Israel. Como vai sacudir o povo de Israel daqui a pouco para enxergar o Messias? Então vamos lá. Para Jeremias 49, olha o que diz aqui, ó. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra Elão, que é a Pérsia, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrantarei o arco de Elão. Quer dizer, vai quebrantar os mísseis de Elão, o principal do seu poder. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu. Gente, eu estava vendo, ó, presta atenção. 4 ventos dos 4 ângulos do céu. Presta atenção nisso aqui. O que nós vimos aí? Ventos. Ventos passando aeronaves, 100 aeronaves destruindo os pontos chaves de Elão, da Pérsia, que é Irã hoje. Dos 4 cantos, eles foram nos ares. Exatamente, Israel foi lá, bem no foco, bem no foco. Olha aqui, ó. Entrarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação onde não venham os fugitivos de Elão. Ainda não terminou, vai continuar. Até que os fugitivos de Elão corram para os 4 cantos da terra. E farei que Elão tema diante de seus inimigos. Quem que é o inimigo de Elão? Israel. E diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira. Abraço, Aline. Seja bem-vinda, minha irmã. Diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Sabe por quê? Deus ama Elão. Deus ama a Pérsia. A Pérsia
ela saudou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na vida daqueles magos que foram magos, irmãos, não é mago de magia, é estudiosos de astronomia, tá? Presta atenção, não é mago de magia, são estudiosos de astronomia. Eles eram alunos de Daniel, eles eram da escola de Daniel na Babilônia. Presta atenção aqui. E depois a Pérsia. Daniel pegou os dois reinados. Olha isso aqui. Enviarei após eles a espada até que venham a consumi-los. Irmãos, Deus tem propósito com a Pérsia. Deus tem propósito com o Irã. Deus tem propósito de conversão. Quer ver? E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, não vai ficar assim, não. Isso aí é uma reprimenda. Isso aí é quando a gente é levado para o deserto, que Deus fala com a gente lá no deserto, sabe? Quando você fica doente, você fica mal, e o Senhor lá no fundo da cama fala com você, é isso aqui que ele fez. Está colocando Elão no deserto. Acontecerá, porém, nos últimos dos dias, nos últimos dos dias, estamos aqui terminando, farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Gente, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Pois é, pastor, é o que eu estava falando no começo da live, depois o senhor olha o começo. Babilônia, Medo e Persa são falados. Nabucodonosor é do quê? Nabucodonosor, meu servo. Ciro, meu ungido. Ele falou isso para Alexandre Magno? Ele falou isso para os Neros, os Césares de Roma? Não. Ele chamou somente Nabucodonosor, meu servo. Ciro, meu ungido. Deus tem propósito com a cabeça de ouro e com o peitoral de prata. Deus tem propósito com os persas. Irmãos, Deus tem propósito na tua vida. Muitas das vezes a gente fica assim perdido, né? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu às vezes me pergunto, Senhor, como é que vai ser as coisas daqui para frente? Como é que vai ser a coisa a partir do DREX? Como é que nós vamos viver? Não, através dessa palavra, através disso aqui que eu trouxe para vocês, eu comecei a pensar, não, Deus vai intervir, Deus vai agir, Deus já preparou aquilo que nós não estamos pensando, Deus já está preparando tudo antes de nós pensarmos no que vai ser, entendeu? Exatamente, ficaram assim, tanto é que Esther, né, pastor? Esther ficou, né? Esther ficou. Irmãos, prestem atenção. Prestem bastante atenção. Inclusive, os judeus que estavam visitando Jerusalém no dia de Pentecostes, estavam os elamitas lá, recebendo as novas do Evangelho. Recebendo as novas do Evangelho através da vida de Pedro. É lindo demais. Deus tem propósito. Meu irmão, Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele colocar na tua frente. Você precisa estar diante da presença do Pai. Você precisa estar diante da presença do Senhor. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Como eu vou saber isso, irmã Ruth? Pois é, boa pergunta, né? É quando você sente o Espírito Santo queimado no teu coração. Quando você sente a palavra de Deus arder na tua vida. A palavra de Deus arde dentro de você. A palavra de Deus, exatamente, está diminuindo o número de mesquitas e aumentando o número de igrejas. Eu vi isso daí. A Ari colocou aqui, acho que vi esses dias notícias que o povo de Deus, a igreja está crescendo, sim. Principalmente as mulheres pregando dentro do Irã. As mulheres jovens, que às vezes são presas e pegam nos presídios. Eu tenho ouvido muito sobre isso daí. Meu irmão, alegra teu coração.
alegra a tua alma. Jesus está voltando, vamos passar por um percalço. Não vai ser nada fácil, mas não vai ser impossível, porque o Senhor já preparou o que nós precisamos. O Senhor já preparou aquilo que nós precisamos. Vou contar um testemunho para vocês, porque que eu gosto muito do livro de Esther. Porque o livro de Esther faz parte da minha vida. Eu tinha acabado de sair daquele lugar que eu já contei para vocês, daquele lugar horroroso, e estava morando no Medícola, aqui perto de onde eu moro, 2 ruas aqui para baixo. E quando foi um dia, um domingo à noite, uma irmã que conversava muito comigo do Maranhão, ela mandou uma mensagem para mim: Ruth tem um macumbeiro perto da minha mãe, se voltou a Jesus, o Senhor falou a ele o que vai acontecer na terra, só vai ficar em pé quem estiver com Jesus. Exatamente, só vai ficar. Que bênção, hein? Que bênção, Deus chamando. Escuta isso. E aí, quando foi à noite, essa irmã me ligou e falou assim para mim: irmã Ruth, o Senhor mandou te dizer que como foi com Mardoqueu, assim vai ser com a vida da irmã. Aquele que tentou acabar com você, aquele que tentou te destruir, amanhã ele vai ter que confessar tudo que ele fez e ele vai ter que sair da sua vida. Escuta isso. E eu fiquei assim perdida. E ela mandou um hino para mim, né? Ela mandou um hino que fala sobre Mardoqueu, sobre vai ter virada, vai ter virada. Que deu, eu não me lembro agora, é uma irmã que canta muito bonito, vai ter virada, vai ter virada. Eu não lembro agora direitinho, mas ele fala sobre a virada que ia ter de Mardoqueu e que ia ser na minha vida. Passou a noite, né? Eu falei, bom, eu acho que isso aí não tem nada a ver, mas tudo bem, vamos aguardar o que vai ser. Quando foi 9 da manhã, o meu advogado, um amigo meu, me liga e fala para mim assim: Ruth, o teu ex-marido tá aqui em Maringá te procurando que nem agulha no, como é que diz, palito no palheiro. Eu falei: auxílios do céu, pelo amor de Deus, não fala onde eu tô. Falei: não, ele já veio aqui, falei para ele, a Ruth não vai ver você não vai chegar perto dela. Ele falou assim: e eu quero que você assine o divórcio para ela. O meu advogado era um amigo meu, né, que, coitado, Deus já levou ele, trabalhava para mim sem eu ter um tostão no bolso, me defendia dele, né? E ali foi aquela luta de segunda a quarta-feira e ele ele disse: não paga o divórcio. Ele falou assim: não precisa você pagar, a Ruth tem amigos e os amigos da Ruth vão fazer o divórcio para ela, você só precisa assinar. Levou mais um dia para ele querer assinar. Quando foi na quarta-feira, escuta isso, na quarta-feira, o Alcides me ligou e me disse assim: Ruth, ele vai assinar o divórcio. E eu corri no cartório e eu falei: olha, ela é filha do fulano de tal, que como é que diz, ele é como é que um dos fundadores de Maringá. Ela precisa disso pronto até as 4 da tarde. O dono do cartório falou assim: ela é neta do fulano de tal? É, neta do fulano de tal. Ele foi amigo do meu pai. Não, pode deixar que eu vou pagar marmita para dois funcionários, eles vão fazer o divórcio para ela até as 4 tá pronto. Até as 2 tá pronto para ela assinar. E ele vem às 4 assinar. Irmãos, eu entrei naquele... E engraçado é que quando o Alcides falou para mim: é esse mesmo, Josi, a armadilha que para ti foi preparada, fica tranquila, Deus te livra da cilada. Esse mesmo. A armadilha para ti foi preparada, fica tranquila, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. É esse mesmo. Eu não lembro o nome da irmã que canta, mas é lindo demais. E aí, meus irmãos, eu sei que quando eu estava me arrumando para ir, o Senhor falou comigo assim: vai com a sua melhor roupa, porque hoje é o dia da tua libertação. Eu escutei desse jeito. Irmãos, eu não tinha nem carro para ir. Não tinha nem condição de ir. E é longe, da onde eu moro até lá é bem longe. Uma amiga minha passou em casa, falou: não,
você não tá sozinha não, eu vou te levar. Eu fui no melhor carro que tinha na época, o carro mais lindo que tinha, com os vidros fumê. E ali eu fiquei esperando o Alcides chegar para eu entrar com ele no cartório e assinar. Irmãos, os funcionários do cartório, a senhora que é a Ruth Urbinati? A senhora é neta do Mário Clapier Urbinati? Falei, sou. Entra, irmã, entra, seja bem-vinda. Irmãos, eu fui tratada como alguém especial naquele cartório. Quando eu fui sentar na mesa para assinar, o rapaz levantou da cadeira dele, veio, puxou a cadeira para eu sentar. Eu sentei, ele falou assim, Dona Ruth, hoje a senhora está sendo liberta. Assina a sua carta de alforria. Parece que é tão louco, né? Parece que é uma coisa tão... Mas foi o que Deus fez na minha vida. Foi o que Deus fez na minha vida. Deus me libertou daquele homem que estava tentando me matar. A mim e as minhas filhas. Deus usou aquela mulher no Maranhão, aquela irmã no Maranhão, para me avisar. Irmã Ruth, amanhã o Senhor vai dar a virada na tua vida. A senhora está como Mardoqueu, mas o Senhor colocou o Amã para correr. E ele vai ter que chegar aí amanhã. E ele vai fazer o que precisa, o que Deus já ordenou que ele faça. E ela mandou, quando eu ouvi esse hino, né, dessa aí, vai ter virada, Deus te tira da cilada. Eu fiquei assim. Mas quando eu ouvi que o Alcides me ligou às 9 da manhã, ele estava desesperado. Ruth do céu, esse homem não me deixa em paz desde as 6 horas da manhã. Aí eu entendi o que era. Irmãos, na quarta-feira eu estava livre. Na quarta-feira eu podia começar a trabalhar na minha vida. O Senhor foi aquele que me livrou da cilada que Satanás tinha preparado para mim, como preparou para Mardoqueu. Por isso que quando eu falo sobre isso eu me emociono muito, porque eu sei o que eu passei naquele momento. E eu tô falando para você. Confia no Senhor, porque Deus te livra da cilada. Deus te livra do que às vezes está preparado para a tua vida. Não tenha medo. Não tenha. Se você está dentro da vontade do Pai, você está dentro da palavra do Senhor. Se essa palavra queima no teu coração, você pode ter certeza. Os anjos do Senhor estão acampando ao teu redor. E o Senhor já preparou o escape que você precisa ter. O Senhor já preparou tudo. Irmãos, em geral, o Senhor está preparando o nosso escape já para os últimos dias. O Senhor está preparando o nosso escape para o DREX. O Senhor está preparando o nosso escape para o DREX. O escape já está pronto. Já está tudo arquitetado pelo grande Criador. Você só precisa confiar e ser fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Busca a sua vontade. Coloca a tua vida diante da presença do Senhor. Não deixa a tua vida criar brechas. Não deixa os teus muros criarem brechas. Fica atento. Fica na torre da vigia. Entendeu? Fica, meu irmão, na oração, na brecha da oração. Nós estamos num momento em que você tem que orar a todo tempo, a todo momento, para que Satanás não venha sobre a tua vida. Entendeu? Exatamente, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Aquele salmo, né? Salmo não, Isaías 54, 17 diz, né? Toda arma preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo você vai condenar. Por que você vai condenar? Porque você é herança do Senhor. Essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Você crê? Você tem que crer. Tudo é possível ao que crê. Eu creio. Eu creio porque eu vivo isso. Eu creio, meu irmão, porque eu vivo. Eu já te contei a minha história com Isaías 54, 17.
Eu fiquei um mês falando esse versículo sem parar. Foi quando eu decorei esse versículo. Um mês eu não sabia. Eu falava o dia inteiro. Toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Essa é a herança de Deus, dos filhos de Deus sobre a terra. Um mês falando isso. E eu falava, meu Deus, por que eu tô desse jeito? Até que chegou determinado dia que veio, o meu ex-marido mandou, fez uma, eu não sei o que ele aprontou com o meu nome, falsificou minha assinatura e estava sendo expedida uma ordem de prisão para minha vida. E me ligaram para avisar que até tal hora ia ser presa. Quando eu escutei aquilo, meu filho falou para mim, mãe, você vai ser presa hoje. Você vai ser presa porque as assinaturas não estão batendo e tá dando como você estelionatária. Na hora eu escutei no meu ouvido, liga pro Alcides agora, que ele tá te esperando. Liga pro Alcides agora, que ele tá te esperando. Eu liguei naquela hora pro Alcides. Falei, Alcides? Ele falou, quem é? Eu falei, a Ruth, Alcides. É a Ruth, eu tô desesperada. Ele falou, Ruth Urbinati? Falei, é. Ele falou, minha irmã, faz quanto tempo que eu não te vejo? Eu tô aqui com fulano de tal na minha frente falando, cadê a Ruth Urbinati que desapareceu? Falei, Alcides, eu não tenho como te falar onde eu tô, onde eu deixo de estar, mas eu tenho que te contar o que está acontecendo comigo e saber o que pode ser feito. Aí eu contei para ele falou assim, minha irmã, fica em paz. Era véspera de feriado, ele falou, pode ficar teu feriado tranquila, que ninguém vai pôr a mão em você. Tô ligando agora lá, agora. Fica na paz. E assim foi, irmãos. Quando foi na segunda-feira, passou o feriado, no final de semana. Segunda-feira nós fomos lá no lugar que ele tinha feito essas documentações, que eu nem sei como é que funcionou o negócio. Chegamos lá e ele falou assim, olha, senhora, desculpe, foi um erro que nós tivemos aqui, não sei o quê, não tem nada contra a senhora, e parari, parará, o errado aqui foi ele, não foi a senhora. E o Alcides falou assim, por que vocês iam prender ela? Não, é que nós já estava tudo pronto, não sei o quê. Não sabiam nem o que falar. Mas a armação, a cilada estava preparada. Quando foi um ano depois, eu estava divorciada desse homem que preparou a cilada para minha vida. Estão entendendo? Não importa quem seja que esteja preparando a cilada para você. Pode ser teu pai, pode ser o teu marido, teu ex-marido, pode ser tua esposa, pode ser quem seja. O Senhor te livra da cilada. O Senhor te livra das mãos de Amã. Você precisa só confiar. O Senhor vai nos livrar da mão do Amã que se chama DREX. Tá escutando? O Amã que se chama DREX. O Senhor nos vai dar a sustentação. O Senhor nos vai dar o escape. Não tenha medo. Confia somente no Senhor. A única coisa que você precisa fazer, ser fiel ao Criador. Não ponha nada no teu corpo. Nada. Ah, mas Ruth, se eu não tiver, eu não vou ter assistência, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Confia no Senhor. Mas eu preciso de remédio. Você não vai ter remédio de jeito nenhum. Não adianta você querer. Não adianta. Já está acabando tudo. Você precisa confiar no Senhor. Shalom, Adriana. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa saber que o Deus que te criou é aquele que vai te sustentar até o fim. Você só precisa obedecer. Não ponha nada no teu corpo. Fique humano. Permaneça com o DNA de Deus na tua vida. Permaneça com o DNA de Deus na tua vida. Presta atenção. Abre a tua mente, abre a tua cabeça para entender. Entendeu, meu irmão? O Senhor não vai deixar nós perecermos. Ele já preparou o que vai acontecer. Como ele fez Isaías, ele já mandou avisar Ciro. Antes de Ciro nascer, Ciro, meu ungido, Nabucodonosor, meu servo, eles trabalharam para o Deus Todo-Poderoso. Deus faz, meu irmão, o inimigo trabalhar para você. Você só precisa crer.
você precisa confiar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença te agradecendo por esse momento tão precioso, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós somos muito complicados, somos falhos, temos uma língua comprida. Muitas das vezes nós murmuramos, muitas das vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar, mas nós estamos colocando diante da tua presença a nossa língua comprida. Estamos colocando diante da tua presença os nossos pensamentos, muitas das vezes poluídos. Senhor, tira a poluição da nossa cabeça, nos ajuda a limpar a nossa mente. Nos ajuda a olhar para ti e não para esse mundo. Pai, eu te peço nesse momento, prospera a vida espiritual dos meus irmãos. Prospera, Pai, a obediência dos meus irmãos. Prospera, Senhor, a oração dos meus irmãos. Prospera, Senhor, a estratégia dos meus irmãos. Prospera, Senhor, a nossa vida contigo. Prospera, Senhor, a nossa intimidade contigo. Nós precisamos ser íntimos de ti. Precisamos estar diante da tua vontade. Senhor, eu te louvo, eu bendigo o teu nome. Te agradeço, Pai, porque o Senhor colocou meu labirinto no lugar e hoje eu pude estar aqui compartilhando a tua palavra com os meus irmãos. E eu te peço, Senhor, nos guarda. Nos ajuda que o anjo possa passar nas nossas casas e nos levar para o lugar de refúgio. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos estar juntos, esperando a tua volta. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, te louvo, por todos que aqui estão. Te louvo, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que chamou Ciro de meu ungido. Chamou Nabucodonosor de meu servo. Que coisa mais linda. O Deus que tem propósitos para a Pérsia. E tem propósitos para todo aquele que busca o teu nome. Toda língua que clamar o teu nome será salva. Nós cremos nisso, cremos na tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Livra as nossas almas de pecar. Dá-nos uma noite em paz. Dá-nos uma semana, Senhor, na medida do possível, dentro da tua palavra, ouvindo mesmo as coisas que estão acontecendo, mas sabendo que Deus tem propósito conosco. Confiando no propósito. E obedecendo a palavra, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E a falta de obediência é como o pecado de feitiçaria. A rebeldia é pecado de feitiçaria. Que a tua bênção esteja sobre todos nós. Livra-nos do mal. É o que nós te pedimos nesse momento, no nome honrado de Jesus. Yeshua HaMashiach, aquele que vive para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre suas vidas. Que os anjos do Senhor estejam guardando cada um de nós. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo. Saibam quando andar na rua. Clamem o Salmo 91 quando andarem nas ruas. Clamem o Salmo 91. Alberto, decora o Salmo 91 aí, meu irmão. Decora o Salmo 91. Porque quando você invoca a palavra de Deus, ele opera. A palavra de Deus, irmãos, ela movimenta o mundo espiritual. A palavra de Deus faz as trevas irem embora. Creia nisso. Creia. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha feito alegria no teu coração, como o meu coração está radiante de ter trazido isso aqui que desde ontem tá no meu coração, tá flechando o meu coração, tá queimando por dentro. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, firmes até a volta do nosso Senhor. Maranata, Cristo vem. Já podemos ouvir os passos de um rei
Que se a todos em nome de Jesus.